Ora, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audição ao Presidente do Tribunal de Contas no período de 2016 a 2020, o Sr. Juiz Conselheiro Vítor Caldeira, a quem desde já agradeço a disponibilidade para poder prestar contributos e esclarecimentos a esta Comissão no âmbito da proposta de lei número 72 e dando início à audição, dou a palavra ao Partido Social Democrata. Sr. Deputado Pedro Coelho, dispõe de até 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Professor Dr. Vítor Caldeira. Como sabe, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei que procede à revisão da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, esta Assembleia tem vindo a ouvir um conjunto alargado de entidades, especialistas e personalidades com experiência nesta matéria. E, na ótica do PSD, falo com um objetivo muito claro: melhorar o diploma, aperfeiçoar as soluções propostas e encontrar o melhor equilíbrio possível entre eficiência administrativa, responsabilização dos decisores e proteção dos dinheiros públicos. E é esse o verdadeiro propósito deste trabalho parlamentar na especialidade. Não se trata de discutir agora se deve ou não existir reforma. Julgo que existe hoje um consenso relativamente alargado quanto à necessidade de adaptar o Tribunal de Contas aos desafios da gestão pública do século XXI. A questão agora é outra: como reformar, preservando aquilo que funciona e melhorando aquilo que pode e deve ser melhorado. Como o Sr. Professor referiu recentemente, reformar as instituições é legítimo e pode ser necessário, e esta reforma do Tribunal de Contas deve ser feita com o Tribunal de Contas e nunca sobre o Tribunal de Contas. E é isso que estamos precisamente a fazer. Por outro lado, como afirmou o Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, quando da discussão desta proposta na generalidade, referi que não estamos apenas perante uma alteração técnica ao funcionamento do Tribunal de Contas, mas perante uma escolha sobre o modelo de Estado que queremos, entre um Estado mais ágil e um Estado excessivamente burocratizado, entre um controle inteligente e uma burocracia excessiva. E é precisamente neste contexto que a audição do Sr. Professor assume particular relevância, porque ao longo dos últimos anos tem defendido, pelo que li e ouvi, uma posição muito equilibrada e exigente. Tem referido, por diversas vezes, a necessidade de modernizar os mecanismos de controle financeiro sem fragilizar a proteção dos recursos públicos e a confiança dos cidadãos nas instituições. Na conferência que recentemente proferiu no Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal, subordinado ao tema o Tribunal de Contas no século XXI, reformar para fortalecer, modernizar para reforçar a confiança pública, afirmou, e passo a citar: a questão não é se deve reformar o Tribunal de Contas, mas antes como fazê-lo. E acrescentou ainda, e cito: modernizar sem fragilizar, simplificar sem sacrificar o rigor e evoluir sempre ao serviço da transparência e da confiança pública. Referi também que o controle prévio deve adaptar-se ao contexto contemporâneo, ganhar seletividade e tempestividade, orientando-se no sentido de um modelo mais baseado no risco, sem perder a sua natureza de garantia da legalidade. Sendo assim, coloco a primeira questão. O Sr. Professor vê nesta reforma o cumprimento destes princípios, ou seja, estamos a modernizar sem sacrificar o rigor e a evoluir ao serviço da transparência, e que esta alteração ao controle prévio era necessária e urgente? Isto porque uma das alterações mais debatidas da proposta prende-se naturalmente com a elevação dos limiares de sujeição à fiscalização prévia. No entanto, como sabe, pela oportunidade que já teve de verificar esta reforma, não assenta basicamente numa lógica de redução do controle financeiro. Pelo contrário, a filosofia que está assente no diploma é a de substituir parte do controle prévio por mecanismos reforçados de fiscalização concomitante e sucessiva, orientados pelo risco, pela materialidade e pela relevância financeira das operações. Ou seja, não se trata de menos controle, trata-se do controle mais seletivo, mais inteligente e mais dirigido às situações de maior risco. Menos burocracia e mais fiscalização efetiva. Nesta linha, coloco uma segunda questão. Concorda que teremos agora condições pelas alterações introduzidas para reforçar a fiscalização concomitante e sucessiva, um dos propósitos desta proposta? Uma terceira questão. Sr. Professor,
Hoje dispomos dos instrumentos, dos meios e dos sistemas de controle interno necessários para que esta mudança de paradigma possa ocorrer sem perda da eficácia do controle financeiro público? Faço esta pergunta porque já em 2020 alertou para a necessidade de reforçar os mecanismos de controle interno da administração pública. Não acha que as entidades públicas serão agora obrigadas, entre aspas, a melhorar o seu controle interno? Por fim, coloco agora as últimas questões, tendo em conta a sua experiência única, que acumulou quer no Tribunal de Contas português, quer no Tribunal de Contas europeu. Quarta questão. Em que medida é que esta proposta, atualmente em apreciação, acompanha as soluções defendidas pelo Tribunal de Contas em 2020 e em que aspectos considera, ou não, que o legislador poderá ter ido mais longe do que seria prudente ou aconselhável? Quinta questão. Na sua conferência, já referenciada, defendeu um modelo de fiscalização mais seletivo, baseado no risco, na materialidade e na complexidade das operações. Considera que esta proposta de lei vai nesse sentido? Sexta questão. Ao longo da sua experiência no Tribunal de Contas Europeu, acompanhou de perto os diferentes modelos de fiscalização existentes nos Estados-membros da União Europeia. Considera que esta reforma aproxima Portugal das melhores práticas europeias ou identifica soluções existentes noutros países que poderiam ser consideradas pelo legislador português? Sétima questão. Partilha da ideia, aliás, que já foi referida noutras audições, de que o combate à corrupção e às irregularidades relevantes depende hoje mais da qualidade das auditorias, da fiscalização concomitante e da fiscalização sucessiva do que do tradicional visto prévio? Oitava questão. Se pudesse introduzir apenas uma única alteração nesta proposta de lei para garantir simultaneamente mais eficiência administrativa e mais proteção dos dinheiros públicos, qual seria a alteração que faria? Nona e última questão. O Sr. Professor Rui Medeiros referiu numa recente entrevista que o Tribunal de Contas apresentou em 2020 uma proposta de reforma que não chegou a avançar. Que Vossa Excelência foi o último Presidente do Tribunal de Contas que teve, e sublinho, a coragem para mudar o regime do Tribunal de Contas, mas que ficou na gaveta porque foi posta de lado pela maioria dos juízes do Tribunal de Contas. Palavras do Sr. Professor Rui Medeiros. Concorda com estas declarações? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Juiz Conselheiro, disponho agora de 7 minutos para responder às 9 questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões do Sr. Deputado Pedro Coelho. Há uma que eu não consegui de todo anotar, que é a sua quinta questão, mas eventualmente poderá recordá-la e eu terei muito gosto em poder responder. Este é um combate desigual porque eu não consigo em 6 minutos, não é? 7, despender 1 minuto por cada questão, ainda me faltam responder a 2. Mas eu começaria pela última porque é mais fácil. Essa proposta é uma proposta que resulta de um trabalho que nós fizemos no Tribunal de Contas entre 1998 e 2020 e em janeiro, no dia 27 de janeiro de 2020, depois de ter tido uma audição com o Sr. Primeiro-Ministro, eu enviei essa proposta ao Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, essa proposta foi entregue ao Governo, por mim. Não faço mais comentários quanto ao que resto que disse. Essa proposta existiu, não fez percurso. Todavia, e isto prende-se com outra questão que refere, quando perguntava se esta proposta de lei do Governo acompanha a proposta de 2020, que eu intuio que é aquela a que se referiu na sua última questão, eu devo dizer que fiz uma análise comparada disso, artigo a artigo. A estrutura não é a mesma. Desde logo porque eu, se fizesse alguma coisa que alterasse, e inspiro-me naquilo que propus em 2020, conjuntamente com os demais conselheiros, eu organizava o Tribunal em 2 câmaras. Uma Câmara de Recursos, uma Câmara de Auditoria, e isto fazia com que, com os juízes que temos, pudéssemos ter sempre formações adequadas para julgar os recursos que hoje levam a esta divisão tão rígida entre a jurisdição de um lado e não jurisdicional do outro.
as secções da Câmara de Auditoria, a segunda secção, tal como ela está desenhada na proposta, corresponde àquilo que era a Câmara de Auditoria. Não se seguiu aquilo que é a Câmara de Recursos, que eu acho que tinha vantagem, porque permite trabalhar a primeira secção naquilo que é a sua competência. Devo dizer que também esta divisão muito estrita que se faz daquilo que é uma classificação mais académica que outra coisa, que é controle prévio, controle concomitante e controle sucessivo, são modalidades do exercício do controle, mas o controle deve ser sempre visto como controle unitário, ou controle feito para salvaguardar a boa gestão e o bom uso dos dinheiros públicos. E, eu vejo isto nesta forma. E, portanto, aliás, se vir esta proposta, que era de 2020, que era a atual, a proposta do Governo, não encontra referido a não ser fiscalização prévia, não encontra fiscalização sucessiva nem fiscalização concomitante. O que me parece, portanto, vou tentar seguir agora as questões, aquilo que referiu baseia-se muito naquilo que eu disse na conferência e, portanto, aquilo que eu disse mantém. Acho que é importante que a fiscalização prévia evolua. Eu, quando cheguei ao Tribunal em 2016, ao Tribunal de Contas, disse claramente que não me revia naquele visto. Porque o visto, tal como existia, e existe, e este provavelmente já ouviram aqui a Associação de Freguesias e outras entidades, vão dizer que perdem uma bengala. Perdem porque o Tribunal substituía o gestor. Era a função mais desresponsabilizante do meu ponto de vista, é a função do controle prévio. Agora, a nossa cultura administrativa não dispensa o controle prévio. E, portanto, é este equilíbrio que nós temos que encontrar, e é por isso que eu defendo que tem que haver uma evolução no sentido de fazer com que o controle prévio seja mais seletivo. O professor Sousa Franco já dizia isto nas suas lições de finanças públicas. Tem que ser seletivo e proporcional. E, portanto, eu sugeri 4 critérios, um deles é o da materialidade. E sem conhecer ainda a proposta do Governo, pareceu-me que 5 milhões era um valor adequado, porque, enfim, fiz uns cálculos em relação aos valores médios, àquilo que eram aplicados, e, portanto, os 5 milhões parece-me um valor justificável, que tem aderência à realidade. Mas eu devo dizer que, durante os 4 anos em que fui Presidente do Tribunal de Contas, uma das minhas batalhas foi aumentar o limiar de isenção de visto prévio. Demorei 4 anos, porque só em julho de 2020, a 2 meses de sair do Tribunal, é que o limiar do visto passou de 350 mil euros para 750 mil euros. E eu propus um valor superior, devo dizer, porque já naquela altura me parecia que 750 mil euros não era razoável. Eu justifiquei esse aumento tendo em conta a inflação entre a última atualização do valor e aquele que havia. Porque a Assembleia da República, que podia elevar esse limiar em cada lei do orçamento, não o fez. Bom, são águas passadas, hoje temos esta proposta e temos que olhar para ela naquilo que ela tem de razoável. Portanto, acho que este primeiro critério da materialidade me parece adequado. Agora, não se muda mais nada no visto a não ser reduzir o âmbito subjetivo das entidades sujeitas à fiscalização prévia, por um lado, e o próprio âmbito objetivo da fiscalização prévia. É razoável isso? Não é razoável? Eu penso que o mandato do Tribunal tem que ser visto claramente como sendo um controle que incide sobre quaisquer recursos ou valores públicos, venham de onde vierem, independentemente de quem os gere, sejam entidades públicas, sejam entidades beneficiárias que podem ter natureza privada. O Tribunal de Contas, enquanto instituição de controle financeiro independente e externo, que tem um papel também em relação ao Parlamento, que, por via da nossa divisão, separação de poderes tão rígida, não é tão aperfeiçoado como poderia ser, mas acho que a qualidade da gestão financeira, a qualidade da despesa pública e o reporte que se faz, bem como a avaliação da economia, da eficácia e da eficiência da gestão pública e das operações de gestão financeira, isto é o core do mandato do Tribunal. E tudo o que se fizer que resulte desta lei, ainda que se nós formos encontramos artigos que dizem isto ipsis verbis, mas depois vamos diminuindo, vamos retirando aqui, vamos retirando ali, e isto, claro, que são, digo eu, pequenas entorces ao princípio da independência. Eu já escutei o meu tempo, ou ainda tenho algum, Sr. Presidente? Ainda tenho.
Está no limite, mas ainda tem aqui mais tolerância. É possível reforçar o chamado controle concomitante e controle financeiro? Eu penso que sim. Porque se nós limitarmos o controle prévio àquilo que são as operações de maior risco, de maior complexidade financeira, risco inerente, digamos, e basta pensarmos nos grandes projetos de investimento, um grande hospital, um grande aeroporto, que têm, eventualmente, mecanismos de engenharia financeira também importantes, e também aquilo que eu vejo aqui contemplado de alguma maneira, que tem a ver com o impacto intergeracional, isto é, a despesa que se repercute no futuro. E que tem que, eu acho que sim, mas acho até mais, acho que há determinado tipo de compromissos do Estado que, independentemente do valor, deviam ser sempre escrutinados em determinadas áreas de risco. Os investimentos na defesa, por exemplo, são investimentos críticos para a nação, para o Estado. Não é? E são de muito difícil escrutínio ainda no contexto atual. Tudo o que sejam grandes investimentos que ponham o futuro das próximas gerações em causa, independentemente do seu valor, naturalmente que isso são sempre valores superiores aos 5 milhões, seguramente, mas é para termos a sensibilidade do que me parece importante. Portanto, seletividade, proporcionalidade do controle prévio e depois fazer, isso é que é importante. O Tribunal de Contas terá que adaptar-se, mobilizar-se. O Tribunal já tem instrumentos que lhes permitem fazer alguma coisa nesse sentido, que é reforçar aquilo que eu chamo de controle em tempo real. Que é, em termos teóricos, o controle concomitante. Esse controle em tempo real tem a virtualidade desde que o ato decide um ato ou um contrato, gera despesa, gera encargo, segui-lo até, isto é, saber de que medida esse contrato está a ser executado de acordo com aquilo que foi contratado, com o caderno de encargos, e se de facto estamos a ter o resultado previsto, não é? Eu dou sempre este exemplo, eu não sou engenheiro, mas gostava de saber, quando se constrói uma estrada, no fim, se o material que foi usado para suportar o alcatrão é aquele que consta do caderno de encargos e não outro. De vez em quando há mais buracos numas estradas do que noutras. Não é? E isso faz parte deste controle em tempo real, que faz apelo a mais capacidades de quem controla, mais interdisciplinaridade e maior troca de informação. Mas a isso eu poderei voltar noutra questão. Muito obrigado, Sr. Juiz Conselheiro. Tem agora a palavra, de parte do Partido Chega, o Sr. Deputado Bruno Nunes. Dispõe de até 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro Vítor Manuel Caldeira. Dar-lhe as boas-vindas a esta casa. Achei interessante algumas das suas declarações. Vi aqui os meus colegas do PSD dizer exatamente porque não o deixaram terminar a frase, porque ouvindo a frase até ao final perceberiam que afinal estamos aqui praticamente todos de acordo, excepto a AD e o Governo. Nós temos aqui uma circunstância que esta casa tem muito a moda de os deputados encararem muito o papel do seu trabalho parlamentar e das iniciativas parlamentares como sendo quase a nossa especialização ser tudólogos, ou seja, nós percebemos de tudo, aparentemente. E depois, quando ouvimos os especialistas, e de facto quem percebe da poda, perdoem-me a expressão, entendemos que de facto se calhar deveríamos ter dado mais importância a alguns projetos que foram entregues ao Governo em 2020 ou depois disso, para entendermos de facto o que é que estamos aqui a falar. Sr. Juiz Conselheiro, nós temos aqui algumas declarações feitas por Vossa Excelência no dia 19 de maio que vão de encontro àquilo que o Partido Chega considera. Consideramos que estamos em sintonia. Termina a frase e termina a sua intervenção naquilo que vem a público a dizer: eu não defendo que seja eliminado o visto prévio, penso é que ele tem de ser repensado e, portanto, evoluir nesse sentido. Bom, se puxássemos aqui para trás para toda a facto do que estamos a falar, eu creio que nesta sala ninguém quer que o visto prévio seja uma entropia ao desenvolvimento económico, à evolução de obras. O que consideramos é que, da maneira como o Governo quer avançar com a modernização e a digitalização desta forma tão apressada, esquece que as bases do edifício jurídicos não têm sustentabilidade para suportar esta cobertura. Já lá vai o tempo em que alguns ministros das infraestruturas eram despedidos porque a despesa calculada para a ponte acabou por superar o valor que foi gasto na ponte. Mas isso eram tempos de outras senhoras, que António Augusto Aguiar foi demitido e exonerado depois de ter gasto mais do que aquilo que estava previsto nas obras, coisa que não era normal na altura, mas que também não tínhamos o Tribunal de Contas. Sabemos, no entanto, que esta questão, que está alavancada nomeadamente na questão da corrupção, para além da questão da corrupção,
Vossa Excelência sabe muito melhor do que qualquer um presente nesta sala que, dada a debilidade como organizámos a determinado tempo, mas que não haveria outra forma de criar uma estrutura orgânica na administração pública, determinou que hoje, seja nas juntas de freguesia, câmaras municipais, para focar essencialmente nestes aspectos, a incapacidade para que o decisor tenha segurança na sua deliberação tem sido muito grande, porque nós continuamos, e perdei uma expressão, sei que eventualmente alguns sentirão mais na pele aquilo que eu vou dizer, mas o facto de vivermos em algumas circunstâncias numa ditadura constitucional nos últimos 50 anos tem praticamente determinado que, ao invés de tratarmos com o princípio que devia ser da igualdade a todos aqueles que estão no mesmo patamar, deveríamos tratá-los com o princípio da equidade, porque eu não consigo pedir ao Presidente da Câmara Municipal de Manteigas que tenha a mesma igualdade na decisão que o Presidente Carlos Moedas em Lisboa, porque estamos a falar de uma capacidade de contratação de recursos humanos, nomeadamente de apoio jurídico em Lisboa, que o Presidente da Câmara Municipal de Manteigas, com 10 milhões de euros de orçamento, não tem de maneira nenhuma para o poder fazer. Ou seja, o visto prévio serviu durante muitos anos, factualmente, para uma salvaguarda, e não seria esse o papel essencial do Tribunal de Contas, mas serviu muito durante este processo, perdoe-me a expressão, de instrução dos processos que vão para visto prévio, serviu muito como uma segurança jurídica para o próprio decisor, numa altura em que já referimos em diversas audições que o facto de existir uma dispersão total na legislação, principalmente, por exemplo, na questão autárquica, é tão grande que a falta do conforto jurídico ou desta segurança que o visto prévio foi dando ao longo destes anos determina que, porventura, com o final do visto prévio, porventura aqui é mesmo na questão factual e não por outra ventura, a questão de, porventura, não terem o visto prévio, teríamos certamente muitos autarcas a serem constituídos, arguídos inadvertidamente e por omissão daquilo que estavam a deliberar. Aliás, não era preciso irmos às juntas de freguesia, bastava vermos o que aconteceu recentemente com o Hospital de Todos os Santos, em que, quer o governo do Partido Socialista, com a maioria absoluta, quer os últimos governos de Luís Montenegro, se não tivesse existido por parte do Tribunal de Contas o visto prévio a alertar para a não inclusão das normas sísmicas, o que teríamos era, na fiscalização sucessiva ou concomitante, eventualmente ter que desmontar o hospital para tentar corrigir o que nunca iria libertar a despesa do erário público da asneira política que estava a ser feita. Uma vez mais a questão do todólogo, de os governantes e os políticos considerarem que sabem de todas as matérias e depois cometerem estes lapsos. No nosso entendimento, é importante, de facto, que os processos não fiquem ad eterno ou perdoe-me a expressão, a marinar no Tribunal de Contas. Já ouvimos aqui algumas entidades em que ouvimos um passa-culpas de alguns dizerem claramente que a responsabilidade seria, muitas vezes, os atrasos seriam das próprias autarquias, por exemplo, que não teriam a capacidade técnica para poder dar as respostas àquelas que são suscitadas pelo Tribunal de Contas. Ouvimos depois do outro lado, obviamente, existem sempre três verdades, a minha, a sua e a verdadeira. E, portanto, ouvimos por parte da ANAFRA dizer não, que o que o Tribunal de Contas faz, muitas vezes, é utilizar praticamente expedientes dilatórios para ir empurrando o processo e não o deliberar. Ou seja, nestas circunstâncias todas, e mesmo depois de ouvirmos o sindicato de todos aqueles que são os colaboradores do Tribunal de Contas, percebemos que, ponto número 1, há uma necessidade de reforma, há uma necessidade de, tal como o Sr. Juiz Conselheiro diz no dia 19 de maio, de repensarmos a estrutura. Se não tivermos, e utiliza uma expressão curiosa na sua entrevista, quer dizer, quando temos um obstáculo temos que o contornar. E, portanto, nessas circunstâncias estamos todos de acordo. O que consideramos é que o Governo está a querer fazer omeletes sem ovos, ou seja, nós não temos uma estrutura neste momento, a nível de recursos humanos dentro do próprio Tribunal de Contas, que possa fazer face às necessidades que poderíamos ter com esta dispensa de visto prévio, passando para a sucessiva ou concomitante. O Governo não quer olhar para esta questão, que depois envolve outras questões paralelas, a questão das carreiras, a carreira especial, que terá a ver com outras circunstâncias, mas que acaba por ter também uma afetação direta do interesse de alguns entrarem nas carreiras públicas, e mesmo que seja carreira especial, e enquanto não arrumarmos o edifício, o que vamos fazer é continuar com o edifício de portas abertas e a permitir que um elemento que neste momento, não existindo outras formas, mesmo para concluir, não existindo outras formas, eu pensei que era 7 minutos, Sr. Presidente, peço desculpa, não existindo outras formas de salvaguarda e de fiscalização, quer com meios, quer com outras medidas, mesmo a nível do Código da Contratação Pública, aquilo que estamos a fazer é, por isso, simplesmente libertar uma ferramenta que neste momento é essencial até
como salvaguarda daqueles que são os interesses da população. Não lhe faço nenhuma pergunta em concreto, o que lhe faço claramente são algumas perguntas de retórica para entender o seu posicionamento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Juiz Conselheiro, disponho agora de até 6 minutos para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sr. Deputado Bruno Nunes, pelas suas considerações e questões. A minha posição, enfim, não é só, já a conhece, ela é transparente, como sempre fui, sempre transparente naquilo que fiz e que disse. E em relação ao controle interno, que eu penso que é talvez o ponto mais delicado, o nosso controle financeiro na administração pública tem um triângulo. Tem um controle político, que está nesta casa, não é? Tem um controle jurisdicional, porque é o modelo que a Constituição consagra para o controle independente externo, que é da responsabilidade do Tribunal de Contas. Tem outro vértice, que é o controle administrativo. Esse controle administrativo, para simplificar, é o sistema do controle interno. E nós, se olharmos para em 1998, foi instituído um sistema do controle interno da Administração Financeira do Estado, que é coordenado, tem um Conselho Coordenador que é coordenado pela Inspeção-Geral de Finanças e onde tem assento todas as inspeções gerais setoriais, regionais, Direção-Geral do Orçamento, agora tem outra designação, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, enfim, um conjunto de entidades que têm responsabilidades muito concretas no controle interno da administração pública e também, naturalmente, na preocupação de controle financeiro. Esse Conselho Coordenador harmonizou metodologias, desenvolveu vários aspectos interessantes, mas hoje não é visível o resultado ou o impacto desse. E em 2015, a nova Lei de Enquadramento Orçamental trouxe uma coisa que é o Sistema de Controle da Administração Financeira do Estado, no artigo 68, creio eu, não sei de cor, consagra claramente nesse 69, tenho aqui anotado para não me esquecer. 69, número 2, vem dizer que integram o sistema a própria entidade responsável pela execução, os órgãos de fiscalização interna dessa entidade, as entidades hierarquicamente superiores de tutela ou superintendência e os organismos de inspeção e controle do setor das administrações públicas. Portanto, a lei, desde 2015, diz que o sistema do controle interno é integrado por esta gente toda, por estas instituições todas. O que é que se fez até 2026, ao dia 9 de julho? Não se regulamentou, não se disciplinou, nem se atualizou aquilo que vem de 1998. E, portanto, não me parece que a solução do diploma quanto à da proposta de lei, quanto à credenciação do controle interno de entidades em concreto. Estamos a falar do controle interno da Câmara Municipal de Lisboa ou da Câmara Municipal de Marvão, para dar um exemplo, de uma grande Câmara, de uma Câmara muito pequena, ou da Direção-Geral dos Transportes, ou de um Instituto Público. Trata-se de certificar o sistema de controle interno dessa entidade que tem, uma vez homologado pelo Sr. Ministro das Finanças, digamos, exonera, isenta de visto aquela entidade. E desde que o certificado seja válido. Eu vejo aí um problema. É que se eu estivesse no Tribunal de Contas, um bocadinho como São Tomé, não é? Eu, pelo menos do ponto de vista daquilo que é o conjunto que está por detrás das associações, a forma como é feita, como os critérios que estão a ser seguidos, como estão a ser seguidos, o que se passa de facto. Portanto, o Tribunal de Contas teria necessariamente que ter uma nova camada de controlo para se certificar que é mesmo assim. Ainda que possa sempre fazer uso, de acordo com as normas, do trabalho dos outros auditores. Agora, é um trabalho que vem a excluir da esfera de competência do Tribunal aquilo que a lei lhe confere. E aqui há um problema. Eu já vi que se discute se isto é constitucional, se não é constitucional. Não vou discutir, porque eu não sou constitucionalista. Mas há aqui claramente um problema. Eu penso que
A lei já hoje, a lei em vigor do Tribunal de Contas, tem uma norma que permite ao próprio Tribunal fazer exatamente isto. Dizer, aquela entidade fica dispensada para o ano seguinte de enviar os seus contratos e atos sujeitos para visto. O Tribunal nunca o fez. Eu, enquanto lá estive, nunca o consegui perceber porque é que não era feito. E a proposta de 2020 tem outra consideração, que é introduzir aqui a possibilidade, enfim, era uma ideia, de introduzir que a possibilidade para o próprio Tribunal de Contas, aferindo, através de critérios de risco enfim, inspirados naqueles ou noutros que sejam mais adequados, indicar no seu plano de atividades para o ano seguinte quais as áreas que eram prioritárias para efeitos do controle prévio. Não é? Provavelmente isso ia ser muito mais útil para as entidades, porque definia quais são os setores, quais são as áreas. A área, por exemplo, das... como é que se chama? A maior parte está excluída agora, porque são financiamentos através de fundos europeus, mas as construções, as novas obras públicas, os grandes contratos de aquisição, enfim, tudo isso em áreas como a defesa, por exemplo, podiam ser selecionadas, ou como a educação ou a saúde. A saúde é talvez dos setores que mais sofre com o controle prévio, porque na maior parte dos casos há encargos plurianuais, mas quando é submetido a visto, a portaria de extensão de encargos nunca é apresentada. Isto para comprar medicamentos que são urgentes, que fazem falta no dia seguinte. Portanto, isto precisa de ser visto de outra maneira. Agora, onde é que eu vejo o maior risco de desresponsabilização? É que, não havendo o limiar subindo, não havendo outros critérios alternativos, não existindo um controle interno eficaz, a funcionar, há aqui um risco, não só de mais irregularidades, mas, eventualmente, uma oportunidade de favorecimentos digamos, de fraude ou de outra natureza. Por outro lado, o sistema precisa também de garantias do ponto de vista da responsabilidade. E, portanto, se eu ainda vou desresponsabilizar, não conheço em detalhe a proposta de lei do Código dos Contratos Públicos, mas daquilo que li e pude ler, que vem nos jornais, o decisor, quem vai adjudicar, tem uma grande discricionariedade. Portanto, se há uma maior discricionariedade, porque se quer flexibilizar, e justamente se quer simplificar, e com toda a razão, mas não se pode fazer simplificação e flexibilização e discricionariedade sem a consequente responsabilidade. E esta proposta de lei, enfim, é talvez o ponto em que não segue a proposta de 2020, embora tenha alguns elementos, mas é preciso não... esse é o maior risco, é de desresponsabilização. Muito obrigado, Sr. Juiz Conselheiro. Passa a palavra agora ao Sr. Deputado Paulo Lopes Silva, do Partido Socialista. Dispõe de até 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Juiz Conselheiro Vítor Caldeira. Começaria esta audição por reconhecer a autoridade particular com que intervém neste debate, enquanto antigo Presidente do Tribunal de Contas e também do Tribunal de Contas Europeu, portanto conhece por dentro as exigências deste sistema de controlo externo, que seja ao mesmo tempo independente, eficaz, credível para a sociedade e para os parceiros europeus. A proposta da nova lei representa uma alteração profunda à arquitetura do órgão constitucional que o senhor bem conhece. E, portanto, eu começaria precisamente pela reorganização interna do Tribunal. A proposta clarifica a divisão entre funções jurisdicionais e funções de auditoria, já teve a oportunidade de referir também a elas, criando as 3 secções especializadas e criando também um conselho consultivo com representação de várias entidades externas, com papel na orientação estratégica e na escolha de professores que integrem o júri de recrutamento dos juízes. A minha primeira pergunta é, na sua leitura, esta reorganização reforça a independência e a capacidade do Tribunal de Contas, aproximando dos melhores exemplos europeus que teve a oportunidade de conhecer de perto, ou vê aqui riscos de fragmentação interna, diluição da função jurisdicional, ou mesmo até de maior exposição a pressões externas, nomeadamente através dessa composição e das competências do Conselho Consultivo? Ligado a isto, eu perguntava-lhe,
também se considera que a delimitação mais rígida entre a segunda e a terceira secção, no fundo entre auditoria e jurisdicional, é na prática um ganho claro de eficiência e de garantias processuais, ou se, por outro lado, sugere algum ajuste específico à formulação de reorganização que aqui é apresentada. O tema que, no fundo, nos temos debruçado mais, o Sr. Juiz Conselheiro também o tem feito do ponto de vista das declarações públicas sobre o assunto e sobre a posição conhecida, é o limiar do visto e o modelo de fiscalização. No fundo, tem dito que aceita a ideia de tornar o visto mais seletivo e orientado por risco, considerando excessivo o limiar dos 10 milhões e defendendo um patamar de 5 milhões, com base também nessa avaliação que tinha feito em 2020, enfim, em conjunto com os restantes juízes. E, portanto, eu, no fundo, gostaria que concretizasse se considera excessivo este limiar dos 10 milhões e que critérios recomendaria ao Parlamento para fixar quer o limiar, quer a seletividade, neste caso. Referiu-se há pouco que entendia que havia 4 critérios, e enunciou a materialidade, eu pedia-lhe que depois pudesse especificar os outros 3 critérios com os quais se faria essa seleção. Depois queria também, pedindo-lhe para aproveitarmos aqui a experiência no Tribunal de Contas Europeu, perguntar se a esse nível considera que há alguns ensinamentos úteis para construir este modelo de seleção de risco também em Portugal. Centrava-me agora um pouco no controle interno e no risco de corrupção, enfim, foi também esta parte final da questão anterior. Tenho alertado para o facto do sistema de controle interno da administração financeira ter estado em grande dormência, são declarações suas, há mais de uma década e não tem evoluído como seria expectável, apesar da lei de enquadramento orçamental. Portanto, eu gostaria que pudesse desenvolver este diagnóstico aqui na Comissão, de que obstáculos estruturais identifica que têm impedido esta evolução em matéria de controlo interno e de risco de corrupção e que, de alguma forma, levam a alguma inércia nestas alterações que eram importantes desenvolver no seio das entidades públicas. A nova lei aposta também nestes sistemas de controle interno acreditados pela Inspeção-Geral de Finanças como justificação para dispensar o visto prévio a muitas entidades. À luz deste diagnóstico que tem feito, pergunto-lhe de uma forma mais direta se considera realista esperar que em poucos anos, depois destes tais 10 anos de inércia, seria expectável que estes sistemas se aproximassem do modelo desejável, quando o histórico que descreve é esta década de estagnação. Também tem referido algum risco naquilo a que chamou o efeito pacote destas reformas. E, portanto, a minha pergunta é se, na sua avaliação, se há um risco adicional de corrupção e de má gestão se avançarmos em simultâneo com o limiar de 10 milhões para o visto prévio, alterações ao Código dos Contratos Públicos para facilitar os ajustes diretos e os procedimentos menos concorrenciais e também um regime de responsabilidade financeira que só reage nos casos mais graves. No fundo, se esta conjugação destes 3 fatores em simultâneo de alteração à legislação portuguesa e ao Código Legal português, se entende que isto comporta riscos acrescidos. Relativamente à reforma nas competências de auditoria, incluindo as auditorias de desempenho da segunda secção, na sua opinião, esta nova lei vai suficientemente longe em matéria de auditoria de desempenho ou fica aquém daquilo que seria desejável em termos de recursos, métodos, garantias de independência face ao poder político? E, por fim, uma questão mais de natureza institucional. Tem sido muito claro, ao criticar o facto desta reforma ter sido lançada contra o Tribunal de Contas, sobre o Tribunal de Contas e não com o Tribunal de Contas, defendendo que isto devia ter sido feito numa lógica de co-construção entre o Governo, o Parlamento e o próprio Tribunal de Contas. E, portanto, aquilo que eu gostaria de lhe perguntar de uma forma muito direta é que riscos concretos entende que decorrem de se ter avançado desta forma, sem esse processo, quer para a legitimidade da reforma, quer para a sua aplicação futura no seio do Tribunal e na sua relação com os órgãos de soberania. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Juiz Conselheiro, dispõe de agora de até 6 minutos para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves Silva. Continua a ser um combate desigual. Eu tenho tantas questões que eu depois não consigo falar de todas, mas eu acho que, de alguma forma, algumas das que referiu eu já terei abordado. Esta organização da proposta de lei, eu não chamaria uma nova proposta,
porque já hoje existe uma primeira secção, uma segunda secção e uma terceira secção. E as competências são as mesmas. Controle prévio na primeira, o chamado controle concomitante e sucessivo na segunda, embora a primeira secção também possa fazer controle concomitante, e o apuramento e efetividade de responsabilidades financeiras na terceira secção. Portanto, aqui a única grande alteração é a primeira secção fica vinculada só a fazer isto, a segunda secção faz tudo mais, tudo o que é controle financeiro, a terceira secção trata da responsabilidade financeira e é a instância de recurso. Não é? Não temos e é uma instância de recurso que depois vai ter formações ajudado pelos juízes conselheiros das secções regionais, porque é um aspecto em que eu vejo, enfim, não me parece que seja esta separação no recrutamento dos magistrados para um lado, de acordo com as regras de seleção dos conselheiros dos Supremos Tribunais, e os outros para o outro, que é do ponto de vista daquilo que eu conheço do Tribunal, que é uma grande valorização do coletivo, pelas diferentes formações que se enriquecem. Naturalmente que hoje quem está na terceira secção são todos conselheiros de carreira, quem está na primeira secção são, penso eu, à exceção de um ou outro, que são professores universitários, pelo menos são todos juristas, se não forem juízes conselheiros. Portanto, há aqui essa preocupação existe, não é preciso dizermos dessa forma. Portanto, eu não vejo aí novidade. O que é novo é esse Conselho Consultivo. É uma ideia que ficou dessa proposta de 2020, desse projeto, não com a mesma composição como ela aparece hoje na proposta de lei, nomeadamente porque a ideia que esteve na base dessa sugestão era a seguinte: o Tribunal de Contas é único na sua ordem, não é? E é um tribunal que tem uma preocupação de ter, digamos, pelo menos eu entendo assim, de ser transparente naquilo que faz, porque aquilo que faz tem impacto na sociedade, tem impacto no Estado, tem impacto nos cidadãos. E, portanto, ter um órgão que possa, não é controlar, é ajudar o Tribunal a melhor identificar aquilo que são as preocupações atuais, seja no âmbito das atividades económicas ou daquilo que são as prioridades do Estado, seja naquilo que são as preocupações, por exemplo, das associações ligadas às autarquias, etc., que estavam nessa proposta, que hoje não estão. Portanto, nós não tínhamos, as ordens profissionais não estavam nessa proposta, por exemplo, não víamos vantagem nisso. Víamos vantagem em ter representantes da Procuradoria de Justiça, por ser um órgão constitucional que tem, digamos, que mede a temperatura daquilo que são as preocupações dos cidadãos, da Assembleia da República, naturalmente, da Presidente da República, das regiões autónomas. Também um membro cooptado, achámos que era importante até para dar mais garantias de independência, porque o Tribunal de Contas, no modelo português, é um tribunal, não tem nenhum Conselho Superior, não há nenhuma entidade que fiscalize, digamos assim, nem se pretende que este Conselho Consultivo seja isso. Este Conselho Consultivo inspira-se muito na tradição inglesa. O modelo inglês tem um board que é nomeado pelo Parlamento, porque o auditor-geral inglês é uma espécie de funcionário da Câmara dos Comuns. Não há semana em que ele não vá apresentar o seu trabalho à Comissão competente da Câmara dos Comuns. E, portanto, e naquilo que é a identificação das atividades, as necessidades, o seu orçamento, a forma como gera, tudo isso é acompanhado por um Conselho que é composto também por personalidades de mérito que são designadas pelo próprio Parlamento. Portanto, este Conselho Consultivo visa isso, visa ser uma voz externa que seja relevante para o próprio Tribunal melhor identificar a sua ação naquilo que são as grandes prioridades e os grandes temas, porque uma das funções é exatamente contribuir para a definição dos programas de fiscalização e de trabalho.
entre a segunda e a terceira secção não há novas divisões. Não vejo aí, nem me parece que haja aqui alguma preocupação. A segunda secção trata da auditoria, em todas as suas vertentes, trata do parecer à Conta Geral do Estado, etc. Onde eu acho que pode haver mais sinergia é naquilo que é o trabalho entre aquilo que é feito na primeira secção, porque isso pode alimentar o trabalho da segunda secção, identificando casos de contratos que foram sujeitos a visto, mas que, se a proposta for aprovada tal como está, só podem ser, digamos, controlados em tempo real pela segunda secção. E, portanto, isso obriga aqui uma maior comunicação. E eu vejo que, do ponto de vista da organização, esta interdependência que é necessária ao conjunto do Tribunal é um pouco perturbada pela organização que é proposta, no meu entender. Os critérios para o limiar, para que eu disse, em termos de definição do risco, são de facto, eu falei na materialidade, que é aquele que se está sempre a falar. Há também, eu falo da complexidade, ou engenharia financeira, se quiser. Contratos de grande complexidade financeira devem também ser digamos, considerados contratos de risco. Aqueles que têm impacto intergeracional. E, finalmente, aquela categoria de contratos que têm um risco inerente, seja porque tratam de grandes investimentos, por exemplo, um aeroporto, que envolve diferente tipo de organização da própria, com riscos de derrapagem, com riscos de aumento dos custos, enfim. Sobretudo quando estão sujeitos a fenómenos exteriores de natureza ambiental ou de outra. Enfim, há mais questões, mas eu não vou conseguir responder, Sr. Deputado, e acho que já ultrapassei. Muito obrigado, Sr. Juiz Conselheiro. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto de Libro, dispõe de até 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também agradeço a presença do Sr. Juiz Conselheiro Vítor Caldeira nesta comissão, que nos traz uma visão, diria, muito ponderada e também, pela sua experiência, bastante informada sobre esta questão e também ajuda-nos a compreender melhor as implicações que esta lei traz em termos de segurança para todos os envolvidos. E eu só tenho 3 perguntas, Sr. Juiz Conselheiro. Não sou das que têm uma grande lista de questões. As minhas são 3 questões bastante concretas. E a primeira, gostaria de lhe perguntar que, sabendo que no nosso país as grandes obras públicas, como por exemplo a construção, a gestão de autoestradas ou hospitais, são objeto de contratos a 20 ou 30 anos, regra geral também através de PPPs, com valores muitíssimo elevados e muitas vezes com irregularidades que demoram anos a revelar-se e outros tantos anos a investigar, e que a proposta de lei que estamos aqui a debater e a tentar compreender as suas implicações, reduz para metade o prazo de prescrição da responsabilidade financeira de 10 para 5 anos e, ao mesmo tempo, elimina todas as causas de suspensão desse prazo. Pergunto a Vossa Excelência se não estamos a criar todas as condições para que os contratos que mais dinheiro público envolvem prescrevam antes de chegarem a julgamento e, em consequência, que não se apurem as responsabilidades. Esta é uma primeira questão. Uma segunda tem a ver com a entrevista que o Sr. Juiz Conselheiro Vítor Caldeira deu em maio, e nessa entrevista falou sobre as necessidades de reforço dos sistemas de controle interno das entidades públicas. Ontem, nas audições ao Sr. Procurador-Geral da República e à Associação Sindical do Corpo Especial de Fiscalização e Controlo da Direção-Geral do Tribunal de Contas, esta também foi uma questão que suscitou preocupação. Pelo que eu gostaria de perguntar-lhe se considera que os sistemas de controle interno existentes têm hoje qualidade e robustez suficientes para substituir o controle externo do Tribunal. E, em caso negativo, se faz sentido desmantelar esse controle externo antes de garantir que o substituto está à altura. E a terceira questão, considerando que o Sr. Juiz Conselheiro Vítor Caldeira presidiu durante 8 anos o Tribunal de Contas Europeu e que, portanto, conhece como ninguém os padrões internacionais que regem estas instituições, e sabendo que também a Intosai e a Eurosai alertaram
o Parlamento português para a necessidade de os cumprir. Eu pergunto-lhe se considera que a proposta atual respeita esses padrões exigentes, esses padrões internacionais, e se não respeita, que mensagem envia Portugal aos seus parceiros europeus e às instituições internacionais de que faz parte, se aprovar uma lei como a que está a ser proposta pelo Governo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra o Sr. Vice-Conselheiro para a resposta até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao controle interno, talvez, eu penso que já abordei essa matéria bastamente e penso que o controle interno, por mais robusto que possa ser o sistema na prática, nunca substituirá o controle externo. O controle externo tem uma vocação, o controle interno tem outra. Naquilo que é o controle prévio, que, do meu ponto de vista, é uma responsabilidade da própria administração, quer dizer, não é crível que um administrador não assuma a responsabilidade por decidir. E, portanto, aí criou-se esta ideia de que, na dúvida, vamos para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está cheio de processos que depois são devolvidos, que não têm que ir a visto, mas porque se tenta sempre o conforto. É um bocadinho como uma carta de alforria. Só que o visto não é uma carta de alforria. Não desresponsabiliza, não pode desresponsabilizar o gestor. Não é? Nesse sentido. E, portanto, acho que não se substitui, mas não temos um sistema de controle interno apto. Nem o sistema de controle interno, tal como está, aquilo que a proposta de lei propõe, não é não é credenciar o sistema de controle interno, é credenciar entidades que ficam dispensadas, que é diferente. Não garante que haja... Portanto, não é... Isto é, acho que... já não sei quem perguntou há pouco a questão do conjunto de reformas, não é? Esse conjunto são estes 3 pilares. Se não se reformar o pilar que tem a ver também com o controle interno, temos um problema. Há aqui um risco enorme do ponto de vista daquilo que eu chamo de desresponsabilização. A alteração feita no controle prévio, mesmo na minha perspectiva, este tipo de contratos que invoca, contratos de concessão, parcerias público-privadas, com encargos que são sempre plurianuais, naturalmente, devem ser sempre sujeitos, na minha perspectiva, são daqueles contratos que, pela sua natureza, devem ser sempre sujeitos a fiscalização prévia, a controle prévio, em função do seu valor. Este tipo de contratos tem sempre um valor superior. E não podemos esquecer que hoje falamos em 5 milhões, mas seguramente se não se previrem nesta lei, nesta proposta de lei, instrumentos para atualizar este valor, não é? O anterior previsão que estava na lei, que está na Lei Orgânica Tribunal não funciona. É dizer, que em cada lei do orçamento o Parlamento aprovará a atualização do valor. Isso deixou de ser feito. E, portanto, uma via talvez mais operacional é permitir que o próprio Tribunal de Contas faça uma proposta à Assembleia da República, no sentido de fazer uma alteração fundamentada do valor, não é? Para o qual deve passar o limiar. Porque isso tem a ver também com a própria avaliação do risco feito do ponto de vista da materialidade pelo próprio Tribunal. Então, se isso fosse previsto na proposta de lei, provavelmente faria que o próprio Tribunal propusesse aumentos deste limiar com segurança. Até basta olhar para a inflação e ele terá que ser atualizado, por exemplo. Os prazos de prescrição relativamente à responsabilidade financeira, enfim, eu não faria uma ligação direta entre a existência de contratos de longa duração, com contratos de concessão, e o facto da prescrição aumentar ou diminuir. Quer dizer, uma coisa é haver uma infração financeira cometida, seja, por exemplo, na fase contratual, isso gerar responsabilidade, ou haver infrações financeiras no decurso. E, portanto, a prescrição é relevante em função da infração em concreto e não da natureza do contrato, não é?
e, portanto, digamos, em abstrato, eu diria que não vejo, enfim, 5, 10 anos, enfim, acho que é defensável haver uma distinção em função da gravidade das infrações, em termos da prescrição, mas se todas as infrações são entendidas nesta proposta, aqui a proposta parte de uma perspectiva do dano, não é? E, portanto, só a infração é sempre danosa, é preciso sempre dolo ou negligência grosseira, perde-se, digamos, aquele elemento de prevenção associado a essa matéria e, portanto, parece-me que não tenho mais tempo para lhe dizer. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Juiz Conselheiro. Seguimos para a segunda ronda. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Pedro Coelho, dispõe de 3 minutos e meio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, uma pergunta muito clara. Não há leis perfeitas. A pergunta que lhe faço é se esta reforma que hoje estamos a analisar se melhora ou não a atual lei de organização do processo do Tribunal de Contas. Portanto, se esta alteração que estamos a fazer, se vem melhorar, com aspectos porventura a melhorar, mas se é um avanço ou não é um avanço. Queria também sublinhar, como foi aqui referido, os outros senhores deputados estão muito centrados no visto prévio. Eu, no passado, fui Presidente de Câmara. O visto prévio é meramente administrativo. É um conjunto de documentação que é validada pelo Tribunal de Contas, documentos de habilitação, propostas, júri, mas não há execução financeira. Os maiores riscos, como foi ainda há pouco sublinhado, é sobretudo quando há execução financeira, e aí é que é preciso uma análise concomitante, uma auditoria que, efetivamente, no terreno, valide a documentação e valide o que o trabalho tem sido feito. E é preciso também sublinhar que todos os contratos superiores a 950 mil euros, até 10 milhões de euros, são enviados para o Tribunal de Contas. Portanto, não há visto prévio, mas são todos eles enviados para o Tribunal de Contas para que o Tribunal de Contas, se assim entenda, faça uma fiscalização concomitante e sucessiva desses mesmos contratos. Uma terceira nota e última pergunta, Sr. Professor, entende ou não entende, pela experiência que tem e pelas boas práticas europeias, até como antigo Presidente do Tribunal de Contas Europeu, e pelo que conhece dos procedimentos de fiscalização de outros Estados-membros, se com esta reforma vamos nesse sentido ou não. Isso é que importa. E depois também na questão da responsabilização. Continua a haver responsabilização, mas, obviamente, eu lembro-me na altura que era Presidente de Câmara e tive colegas meus também Presidentes de Câmara, na altura da opção gestionária, em que muitas câmaras quiseram, porque tinham pareceres técnicos, um Presidente de Câmara político, não é técnico, não tem que ser advogado, não tem que perceber das leis todas, e muitos Presidentes de Câmara, porque queriam fazer a opção gestionária, com pareceres que validavam, fizeram a opção gestionária. Depois, para auditorias do Tribunal de Contas, havia sanções reintegratórias de 400 e 500 mil euros. O Presidente de Câmara, depende da dimensão da Câmara, ganha 2.500 euros. E, portanto, nessa linha é preciso distinguir o que é o dolo do que é a negligência, a própria culpa em si. E, portanto, o que a lei vem clarificar é nesse sentido, não desresponsabiliza. E, efetivamente, essa responsabilização vai na linha daquilo que existe e alinhada com o setor privado. Portanto, não é verdade que haja desresponsabilização, pelo contrário, o que há é uma clarificação, porque o Tesouro Político decide, num determinado procedimento, é quem adjudica, a quem formaliza o contrato, mas, obviamente, não é técnico. Foi eleito para governar enquanto político. E, para terminar, uma última questão, Sr. Professor, que acho que é a questão mais interessante, que era, se tivesse que fazer uma alteração à reforma, qual era a alteração que faria? Já sei que é aquela dos 5 milhões de euros, portanto, não falando nessa, do visto prévio, porque isso também, em certa linha para os concursos públicos internacionais e no Código dos Contratos Públicos, também prevê o valor de 5 milhões de euros e, portanto, faz todo o sentido estar na linha desse valor, mas que outra alteração faria para melhorar esta proposta? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também o Sr. Juiz Conselheiro e dizer o seguinte, das várias audições, penso que esta registará o momento e a entrega de conhecimento, a experiência da parte do Sr.
ex-presidente do Tribunal de Contas Europeu, presidente também do Tribunal de Contas de Portugal, presidente do Conselho de Prevenção da Corrupção e, portanto, o vasto currículo, conhecimento, falam aqui pela experiência que demonstra e pelos conselhos que deixa. E quando aponta, há risco de irregularidades, há risco de favorecimento, importa, efetivamente, registar estes conselhos e estes alertas que deixa ao Governo de Portugal. E isto porque, quando temos o Ministro Gonçalo Matias a dizer-nos que 90% da contratação pública vai ficar de fora de um visto prévio, isto é muito relevante, é muito importante. Portanto, não se passa, não se aumenta para o dobro, não se aumenta de 750 mil para o dobro, um aumento de 100%, para 1,5 milhão. Aumenta-se mais de 1000% para 10 milhões. É que nem se faz um teste, um período de experiência. De um dia para o outro, passa-se de 750 a 950 mil euros. Havia aqui esta diferençazinha de apreciação para 10 milhões de euros. E, portanto, o Sr. Juiz Conselheiro, nós estamos, o Presidente André Ventura e o Partido Chega, está totalmente alinhado com as entrevistas que deu e com o registro que hoje deixa nesta Comissão. Porque quando diz a lei desde 2015, que recomenda e diz já controlo interno das entidades, foi o que o senhor hoje nos diz, na verdade, mas não se regulamentou. Não se regulamentou. Ora, por aqui é que o Governo devia começar a reparar e a reformar o Estado, regulamentando leis que nunca, mas nunca se regulamentaram. Ora, aqui é que está o cerne da questão. Mais. Eu li a entrevista que o senhor deu e, efetivamente, concordo com a apreciação que faz. Porque, efetivamente, quer dizer, se a própria Comunidade Europeia nos diz a partir de 5 milhões e 400 mil tem que ser aberto um concurso público internacional. Ora, o Governo de Portugal vai lá e nós somos mais inteligentes e mais perspicazes e manda para 10 milhões. É que nem para 5 milhões, que é o concurso, a recomendação da Europa, a partir de 5 milhões e 400 mil, mandamos para concurso internacional. E o Governo de Portugal, e era aqui que eu lhe queria perguntar, se esta também é a sua opinião, a partir dos 5 milhões, porque antes já ouvi o senhor professor doutor a dizer que, efetivamente, mesmo para os 5 milhões, que devíamos precaver mais controle mesmo sobre estes 5 milhões. E também lhe dizer o seguinte, se também considera, é que eu já fui deputado municipal em Pedrógão Grande, e digo, já fui deputado municipal em Leiria, agora vereador em Leiria, são duas realidades totalmente diferentes. É que, efetivamente, uns autarcas vão esfregar as mãos, porque estão totalmente à vontade, e outros autarcas vão ficar à rasca, sem auxílio. E dizer-lhe também o seguinte, para terminar, senhora, é que o que é que faz sentido, neste momento, a este Governo de Portugal, não estar a tomar a devida cautela, ouvindo opiniões como a do senhor Juiz Conselheiro? Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Tem agora a palavra o senhor deputado Paulo Lopes Silva. Dispõe de 3 minutos. Muito obrigado. Vou gastar menos um bocadinho até para compensar o excesso de perguntas da primeira ronda, apenas para agradecer as respostas e os esclarecimentos e para reforçar a última questão, que naturalmente pela quantidade de perguntas não teve tempo de abordar, que tem a ver no fundo com esta questão da relação institucional entre o Parlamento, o Governo e o Tribunal de Contas, pela forma como até agora tem sido desenvolvida este projeto de lei, que está neste momento na especialidade, relativamente à sua ligação particularmente com o Tribunal de Contas, e que riscos entende que podem decorrer de se ter avançado do processo desta forma para a própria legitimidade do que possa resultar deste processo e para o funcionamento futuro do Tribunal de Contas, ainda há tempo esta Assembleia de corrigir em parte esse percurso. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto, dispõe de 1 minuto e meio. Obrigada, Sr. Presidente. Também serei muito rápida. Era para voltar a colocar a última questão que fiz ao Sr. Juiz Conselheiro e que tinha a ver com a sua experiência no Tribunal de Contas Europeu também e conhecendo os padrões internacionais que regem estas instituições e sabendo que também a Intosai e a Eurosai alertaram o Parlamento português para a necessidade de os cumprir, estes padrões que são exigentes, eu pergunto-lhe se considera que a proposta atual
do Governo respeita esses padrões e, se não respeita, que mensagem envia Portugal aos seus parceiros europeus e às instituições internacionais de que faz parte? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Juiz Conselheiro, dispõe agora de 11 minutos para a resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa. Agradeço as questões todas que me foram colocadas. Algumas não foram exatamente questões, mas mais considerações gerais, mas eu procurarei, de qualquer forma, tê-las em consideração. A lei, melhor ou não, é um avanço ou não é? Em direito nós dizemos sempre quod est demonstrando, portanto, há que demonstrá-lo. Eu julgo que é uma oportunidade e deve ser vista pelo Parlamento e pelo Tribunal de Contas, penso eu, e pelo Governo, como uma oportunidade para, de facto, fazer evoluir o controle das finanças públicas em Portugal, mas com a consciência de que o Tribunal de Contas é um dos pilares do Estado de Direito. É talvez a instituição que deve promover também a confiança dos cidadãos nas outras instituições. E desse ponto de vista, acho que ela, se conseguir efetivamente, pegando agora na questão do Sr. Deputado Paulo Lopes Silva, que esta proposta de lei beneficie também do contributo concreto do Tribunal de Contas, da Sra. Presidente do Tribunal, enfim, já foram ouvidas também a Associação Sindical. Os anteriores presidentes, eu pensei que nunca mais ia ser chamado aqui a este Parlamento para falar do Tribunal de Contas, mas fui. Bom, tive que estudar a matéria para me preparar, mas penso que há toda a vantagem também em que este Parlamento não se esqueça que é destinatário do trabalho do Tribunal. E tem legitimidade, de acordo também com a proposta de lei, já hoje é assim, para pedir ao Tribunal de Contas que faça determinada auditoria. E não se esqueça este Parlamento que, por exemplo, uma das últimas auditorias que foi pedida durante o meu mandato foi uma auditoria ao processo de privatização da TAP. O que é que esta proposta de lei nos sugere? Que as empresas públicas que operam em mercado concorrencial, mesmo que sendo detidas maioritariamente pelo Estado, mas a gestão tenha sido, por acordo parasocial ou outra forma, cometido a privado, portanto, reunidos estes requisitos que a proposta de lei propõe, pura e simplesmente não estão abrangidas pelo universo de entidades sujeitas ao controle do Tribunal de Contas. Não estou a falar do controle prévio, não. Aliás, eu admito que as empresas públicas possam ter um regime, do ponto de vista da fiscalização prévia, que não é o mesmo para todas as demais. Mas isso, aqui neste caso, é um entorce àquilo que me parece, e se eu tivesse que alterar alguma coisa, era exatamente não permitir que o mandato do Tribunal tem que ser claro. E isso é até para justificar que esta lei não diminui o mandato do Tribunal, não mina a independência, não descredibiliza, porque o outro risco maior que eu vejo não é só o da desresponsabilização, é o da irrelevância da ação do Tribunal de Contas. Porquê? Porque o Tribunal tem que se reinventar. Isto pode ser, enfim, tem que se organizar de outra forma, não só para poder fazer aquilo que eu chamo de auditoria em tempo real, formando os recursos para com outro tipo de competências. O Tribunal já tem, enfim, tanto quanto conheço, com o apoio da OCDE e da União Europeia, desenvolvido um instrumento para fazer o controle dos contratos públicos. Portanto, se receber os contratos, eu acho que o Tribunal pode conhecer. Há 180 mil, mais de 180 mil contratos públicos por ano, de acordo com a última estatística do INPIC. Portanto, imagino que sejam mais no futuro e, portanto, isto só se consegue, mesmo que o Tribunal seja destinatário de todos os contratos públicos acima dos 950 mil euros, o controle tem que se fazer de forma muito seletiva, de acordo com critérios de risco e utilizando instrumentos de inteligência artificial.
O Tribunal está nesse caminho, com indicadores, mas não dispensa a intervenção humana. E é aí que nós precisamos, provavelmente, de auditores mais qualificados, com outro tipo de competências, e precisa também o Tribunal de investir mais, do meu ponto de vista, naquilo que é a auditoria do desempenho. E que não é, quanto mais a auditoria do desempenho for feita, mais claramente se conhecerão e anteciparão os riscos para a gestão dos dinheiros públicos. Agora, esta proposta de lei vem também pôr um sinalinho a dizer, não se esqueça, ao Tribunal, não é preciso a proposta de lei dizer, o Tribunal sabe, porque é um órgão de soberania e tem que respeitar os outros órgãos de soberania. O princípio da separação e interdependência dos poderes, o Tribunal com certeza que sabe muito bem como é, e as suas auditorias não põem em causa as opções políticas. São do Governo, são dos gestores, são dos autarcas. Agora, essas opções políticas, essas decisões, ao serem avaliadas pelo Tribunal de Contas, hão de sê-lo também na perspectiva do impacto que tiveram, dos resultados que alcançaram. Foi bem utilizado aquele dinheiro? Eu costumo dar sempre um exemplo de um aeroporto que foi construído para ter passageiros e ter aviões e ter tráfego normal. Mas ainda hoje não serve regularmente esse propósito. Tem outros fins. E quando estava no Tribunal de Contas Europeu, e eu acho que esse se quisermos, boas práticas da União Europeia ou de outros, é por aí, é por estarmos nessa via daquilo que é a auditoria da boa gestão. Eu, quando estava no Tribunal de Contas Europeu, fez-se uma auditoria aos financiamentos em Itália e noutros países para a construção de portos. Portos que iam não só servir a pesca, mas também outras atividades. Os portos estavam feitos, mas não tinham navios, não tinham barcos, não operavam. Ora, o que me preocupa enquanto Tribunal, a mim, se fosse Presidente, era nós não podemos deixar de fazer este tipo de trabalho. Não pomos em causa, não é a decisão que se põe em causa. O que o Tribunal diz é aquele investimento foi feito com um propósito que não foi alcançado. E, portanto, não foi uma boa despesa pública. Não há aqui nenhuma crítica ao gestor. Ele pode ter feito o melhor com aquilo que tinha naquele momento. Agora, não há aqui, desta proposta de 2020, propunha-se que, efetivamente, houvesse situações em que aquela cláusula que existe hoje para os membros do Governo e para os autarcas, que se excepciona, desde que tenham os pareceres das estações competentes, naquela norma da lei de 1933, eu penso que pode ser resolvida. Há uma cláusula de exclusão da culpa que está na proposta de lei, que é muito discutida. Diz que qualquer advogado pode fazer um parecer e isso pode ser uma causa de exclusão da culpa. Eu acho que mereceria que houvesse uma reflexão aqui nesta comissão, no sentido de ponderar a inclusão do erro sobre a ilicitude como causa de exclusão do dolo e também de uma cláusula de exclusão da culpa que pudesse, no sentido, eu penso que este projeto que fizemos em 2020 formulava esta cláusula, não sei se eram estas palavras, mas era mais, age sem culpa quem portanto, quem delibera ou decide em função de pareceres emitidos por órgão competente da sua organização, da entidade decisora, ou de entidades externas competentes em razão da matéria. Por exemplo, está a fazer um investimento que tem que ter parecer de natureza ambiental ou de natureza sísmica. Não é? Portanto, esses pareceres estão com a decisão, ou conforme a decisão, é natural que, tendo todos esses pareceres convergido e agindo todos de boa fé, portanto, naturalmente que estamos aqui, poderá haver aqui uma cláusula de exclusão da culpa. Agora, a fórmula como ela está nesta proposta de lei parece demasiado, ou pelo menos suscetível de ser interpretada de forma muito generosa
e não me parece, de facto, a melhor. Concluindo, Sr. Presidente, ainda tenho aqui 2 minutos, gostava só de voltar ao princípio, para sublinhar exatamente aquilo. Quando se fala aqui nos padrões internacionais e nas normas internacionais, aquilo que pode, de facto, ser beliscado é aquilo que diminua a independência do Tribunal de Contas. E isso é feito reduzindo, quer do ponto de vista substantivo, quer do ponto de vista adjetivo, quer dizer, subjetivo ou objetivo, material, o seu mandato. O mandato do Tribunal, tal como ele é definido no artigo 1º da proposta, é o mesmo da anterior. Dirão, não muda nada. Não. Mas depois, digamos, há aqui uma fórmula, diz que o Tribunal é competente para controlar todo o cêntimo público em qualquer sítio onde esteja, gerido por qualquer entidade, independentemente da sua natureza e da origem desses fundos. Ora bem, mas a seguir vem dizer, não, há aqui uns que são melhores que os outros e, portanto, vamos distinguir. São este tipo de entorces que, de facto, minam a independência do Tribunal. E eu penso que esta Comissão deveria, enfim, ponderar também esse tipo de situações, no sentido exatamente de esta reforma pode ter um potencial de ser equilibrada, não é? Nós não podemos dizer que os senhores autarcas passam a ser desresponsabilizados, eles já são hoje, tal como os membros do Governo. A primeira coisa que me aconteceu quando eu fui para Presidente do Tribunal de Contas, eu entrei no dia 3 de outubro, salvo erro, de 2016, e no fim desse mês, a proposta de lei do orçamento vinha equiparar os autarcas a membros do Governo para efeitos do artigo 31 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Caiu o Carme e a Trindade, eu, acabadinho de chegar, foi a minha estreia, foi lidar com essa norma aqui na Comissão de Orçamento e Finanças, do Poder Local, enfim, tentando. E o que é que se conseguiu? Conseguiu-se foi que, onde é que há uma norma que de alguma forma vai no encontro desta causa de exclusão? É exatamente na lei do financiamento das autarquias, que foi introduzida uma norma relativamente interessante nessa altura. Mas aqui há uma oportunidade de esclarecer isso. Isto é, todos aqueles que gerem e são responsáveis por bens e fundos públicos e cometerem uma infração financeira devem ser responsabilizados. Agora, o catálogo de infrações financeiras também é alterado nesta proposta de lei e, portanto, isso, de alguma forma, poderia ser também considerado nesta Comissão, se de facto todas aquelas infrações que deixaram de estar ou outras que podem ter sentido estar, serem consideradas. Enfim, penso que respondi a todos. Diria que o limiar de 5 milhões hoje é justo, no próximo ano pode não ser. E é, portanto, ter uma cláusula que atualize ou que preveja mecanismos de atualização, enquanto esta competência do Tribunal tiver eu julgo que o controle prévio pode ser uma atividade residual, como é em Itália, como é na Grécia. Enfim, na Grécia, nós não podemos esquecer, eu quando vim para a função pública, só tomei posse depois do meu termo de posse ter sido objeto de visto pelo Tribunal de Contas. O controle concomitante nasceu da possibilidade do Tribunal de Contas controlar, ainda que não fizesse isso, controlar esses contratos. Portanto, nós passámos de um universo em que tudo era o Tribunal do Visto, não é? Portanto, era assoberbado com esses documentos. Portanto, despejar os contratos acima de 950 mil euros no Tribunal de Contas não é uma fórmula de resolver o problema, porque o Tribunal pode, se tiver instrumentos, varrer os 180 mil e trabalhar de acordo com o risco. Isso é que é interessante. E aí pode beneficiar muito daquele Conselho Consultivo, porque tem representadas as entidades que têm os problemas, que são sensíveis, não é? Para além da outra função de ter os professores para o recrutamento. Peço desculpa, Sr. Presidente, pela Muito obrigado, senhor. Agradeço a sua generosidade. Muito obrigado, Sr. Juiz Conselheiro. Terminamos desta forma a audição. Agradecer novamente toda a sua disponibilidade e as explicações e contributos dados a esta Comissão. Nós
suspendemos os nossos trabalhos até às 16h30. Eu peço desculpa de ter